Bem-vindos a mais uma rúbrica da APDC da série Como era o Futuro, com protagonistas do setor das comunicações e tecnologias digitais. Sou Rogério Carapuça, presidente da APDC. O nosso convidado hoje é o professor José Amado da Silva. Licenciou-se em Engenharia Química Industrial pelo IST em 1967 e concluiu o doutoramento em Economia em 89 pela Universidade Católica Portuguesa. Foi bolseiro da OCDE em Paris, Roterdão e Washington, em temas como a previsão tecnológica, modelos de localização industrial e análise de investimentos. Foi professor no Instituto Superior de Novas Profissões, no ISCTE, no Instituto de Altos Estudos da Força Aérea, no INA, na Universidade Católica Portuguesa de Lisboa e do Porto, na Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, na Faculdade de Medicina de Lisboa, no Instituto Interuniversitário de Macau, no Instituto Superior Técnico, enfim. Exerceu diversos cargos de gestão em instituições universitárias, conselhos consultivos, foi autor de inúmeros estudos e projetos, colaborou em programas de investigação internacionais, incluindo programas lançados pela Comissão Europeia, foi membro da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior, membro da direção da Associação Portuguesa de Ensino Superior Privado, entre outros muitos serviços em instituições de ensino superior públicas e privadas, instituições do Sistema Científico e Tecnológico Nacional. Foi consultor e membros de vários governos, foi presidente do Conselho Fiscal da Ótimos entre 1998 e 2000 e presidente do Conselho de Administração da Anacom entre 2006 e 2012. É professor catedrático da Universidade Autónoma Portuguesa Luís de Camões, onde exerce o cargo de reitor desde 2012. Bem-vindo, professor Amado da Silva. Muito obrigado. Da Silva. Gosto é um gosto tê-lo connosco e conversar aqui um pouco consigo. Tem toda uma vida dedicada à causa do ensino superior, público e privado, e continua. Quer-nos descrever um pouco este vasto conjunto de contribuições? Olha, eu tinha alguma inclinação para ter um ensino superior, mas a vida pareceu que não ia por aí. Okay. Pareceu que não ia por aí. E há coisas na vida que acontecem que determinam que a gente não estava à espera. Uhum. Uma delas é uma coisa má tornar-se boa. Dizem que também é assim, em vez de uma boa torna-se má, mas é o contrário. Foi, quando, como eu lhe disse há pouco, estava a fazer o meu serviço militar na Marinha, estava na Junta de Energia Nuclear, estudar as universidades nucleares, portanto, ia por aí. E de repente era suposto que eu regressasse no fim da recruta, a não ser que fosse mobilizado, porque havia chegado as mobilizações. Eu, aliás, só saía depois do último, quando não era mobilizado, só saía depois do último colega ter chegado. E portanto, eu casei e tinha filho, e portanto, tinha mais ou menos a vida estabilizada. De repente, por questões lá passando nas Forças Armadas, não me deixaram sair, e eu fiquei lá empenhado, e tive que me dizer, e consegui. Abri o ISCTE. Eu, entretanto, já tinha combinado que podia ir depois para trabalhar com o Engenheiro Carvinho no grupo de estudos básicos de economia industrial, não voltaria à Junta de Energia Nuclear, como é óbvio, não é? Depois disto tudo. E o professor Lajinha, que era professor de matemática, na abertura do ISCTE, ali no palacete do Campo Grande, onde convidou-me para o primeiro centro de matemática. Eu estava aí no Estado-Maior, estava quase a acabar o serviço militar no Estado-Maior, e de repente disse-me, podes fazer matemática, consegui um horário, era de segunda a sábado, não havia cá fins de semana, essa malta está mal habituada. De segunda a sábado, das 8 às 9h30, eu entrava às 10 horas no Estado-Maior. Portanto, não se demorava tanto tempo a chegar ao Estado-Maior, que era na Nau de Pedra, como nós lhe chamávamos, e portanto, fui fundador do ISCTE, nesse sentido, e acumulei com portanto, as coisas eram conciliáveis, era depois que os trabalhos do que nós fazíamos era muita investigação no JUBEI, da publicação de livros e tal. E depois, mais tarde, convidaram-me também, a certa altura, para eu ir para a Católica, portanto, ao mesmo tempo até que decidi, com 36 anos, à maluca, dizer, vou fazer doutoramento. E fiquei só na Católica, arranquei o doutoramento, e a partir daí nunca deixei de estar ligado à universidade, até fui diretor de uma das coisas que não está ali, porque de cargo, fui diretor dos Centros de Estudos Aplicados da Universidade Católica, onde nós fizemos imensos trabalhos para fora, alguns deles de grande visibilidade, inclusive um que tem que ver com a transformação das empresas no grupo de Visegrado, Polónia, Checoslováquia ainda, não é? E Hungria, onde andámos por lá e tal. Não andou nos estudos do aeroporto de Lisboa? Não, mas uma vez tive uma cena de morte. Foi uma cena de morte. Estava preparado para ser em Rio Frio, mas depois havia o problema da OTA e fizeram uma sessão
na OTA, e pediram-me aqui também, talvez já não sei se já estava na aula, e me pediram para fazer um estudo sob o ponto de vista económico de que lado é que estava. Eu estava com um colega sueco e disse, mas vocês estão a pensar pôr um aeroporto do outro lado. Isto era um sueco. Eu, do ponto de vista económico, até porque a proximidade da OTA, a Fátima e tudo, turístico, obviamente isso. Até que depois, na sessão, os grandes generais que dizem, mas eu sou aviador e digo, já estive lá e a OTA não tem condições. Então, como é que fizeram um estudo que gastou 400 mil euros? Eu estava a fazer, pensei que esse assunto estava resolvido. Se é assim, Vossa Excelência sabe mais que eu, mas olha, portanto, a ver o aeroporto. Do aeroporto há os dois aspectos, não é? Para que é que se quer o aeroporto? Exatamente. E eu, esse aspecto, mas é que se não servia a condição necessária, eu não estava satisfeita. Nem se devia ter posto, até que nem se devia ter posto o caso da OTA. Portanto, a minha ligação ao aeroporto é só esta, e a partir daí não falo mais do aeroporto. Pronto, aqui temos. E, portanto, depois lancei-me definitivamente no estudo. Depois, a certa altura, decidi fazer o doutoramento de Filo. Em História. Relativamente aqui ao nosso setor, portanto, entre 2006 e 2012, foi presidente da ANACOM. Faz agora 20 anos. Mas agora mesmo foi para em junho. Que foi presidente 20 anos, imagino. Como é que recorda o mercado das comunicações nessa época? Olha, eu para recorrer ao mercado das comunicações, assim, para a malta mais nova, é dizer assim, olha, naquele tempo apareceram os telemóveis. Agora já não há telemóveis, agora há smartphones. Claro. A malta de vez em quando até telefona, imagina. Exato. De vez em quando até telefona, até se esquece. Porque eles fazem todos assim e mandam mensagens. Quem quer vai, quem não quer manda, e quem quer telefona e não manda mensagem. Isso. E agora não é só mensagem. Depois apareceu a internet, não é? Assim, os e-mails. E eu recordo-me perfeitamente um dos meus grandes diretores, que tem grande consideração, dizia-me, professor, olha que eu não estou ao Luizona. E agora toda a gente quer que a gente esteja ao Luizona. Acabam de mandar um e-mail e dizendo, então não leste. Sim. O paradigma mudou, não é? Aquilo é um correio. Sim. A gente tinha que abrir o correio. É assíncrono. É assíncrono. Mas não acreditam. Então ficam desangados quando a gente não lê. Portanto, havia a transformação brutal que existiu. Por outro lado, naquela altura, as comunicações tinham o que eu encontrei muito complicado, eu entrei com a OPA a meio. Pois. Esse foi um problema daqueles bicudíssimos com relações, em que ainda por cima, a associação, que havia uma, em termos de regulação, uma imbricação complicada, porque quem tinha que dar a opinião definitiva sobre o bem fundado do ponto de vista de concorrência era a autoridade para a concorrência, que o Abel Mateus, com quem me dá muito bem, onde encontrávamos perfeitamente, e nós tínhamos uma opinião, tínhamos que os ouvir, mas a nossa não era vinculativa. Certo. Mas como a ANACOM também tem a gestão do espectro, na questão do espectro era vinculativa a nossa opinião. Não, a decisão era nossa e era vinculativa. Portanto, tínhamos que trabalhar muito bem para dar um resultado final de 2 reguladores. Não era fácil. E conseguimos. Mas, como sabe, depois aquilo teve outras implicações de natureza política e já não tem nada a ver com isso, mas foi um trabalho de grande responsabilidade. Eu agradeço, tenho grande satisfação em termos conseguido trabalhar em conjunto. Às vezes dificilmente, até porque havia, como calculo, outros toquezinhos de lado que a gente conseguiu resistir e, portanto, esse foi logo o chofre, o primeiro trabalho que tive. Eu, entretanto, fui procurando perceber o que era. E percebi uma coisa muito rapidamente, porque eu tenho a preocupação de fundamentar bem e ter... Há uma coisa que se está a perder, é a noção da palavra e do que ela quer dizer, para que o conceito esteja seguro. Isso. Se os conceitos não estão seguros, as consequências não podem estar seguras. Claro. E percebi que não se sabia bem o que era um regulador. Não sei se continuo a perceber. E também não havia muita coisa escrita, porque o regulador é basicamente uma das expressões das autoridades administrativas independentes. Certo. Portanto, a colocação é da autoridade administrativa independente. E eu não havia muita coisa sobre isso, encontrei de facto um livro do Pierre Ranzan-Vallon, que é um constitucionalista francês, quem tem esse livro todo rebuscado, não é?
e faz-me lembrar, eu acho que a gente tem um certo humor. Os rabiscos fazem uma nota muito grande, que era um tipo que era muito rico, mas que era um bocado, mas não era muito culto, não é? E então tinha um amigo que era muito bom e dizia, pá, encontrei um livro lá em casa, todo assim falhado, uma bíblia de um tal Gutenberg. E o outro diz-lhe, pá, tu não sabes o que é que tens, uma coisa valiosa. Ai, como mato? Não matas, mas um tal Martinho de Lutero que rebuscou aquilo tudo. Eu não sou propriamente o Martinho de Lutero, mas tenho esse livro comigo, permanentemente, agora mesmo na universidade. Como é que definiria então o regulador? Exatamente. Olha, eu por 3 palavras, eu vou-lhe dizer, normalmente define-se o regulador pela sua independência. Okay. É a pior maneira de definir o regulador. Porque a independência não é uma característica do regulador. Não deve... É uma condição para que o regulador possa ser as características que me está a pedir. Isso. E que é ser próximo dos regulados, ser reflexivo, pensar muito bem e, sobretudo, ser, como é que se chama? Ser imparcial. Ora, a independência é condição de imparcialidade. Isso. Portanto, o tipo tem que ser independente para ser imparcial. E quando eu acabei, era só um mandato. Eu, por acaso, o meu foi 5 anos, mais um mês, mais 2 meses, mais 3 meses, porque o governo não podia fazer. Portanto, tive para aí 6 anos, mas não foi 6 anos, foi 5 anos, mais meses atrás, que não permitia, obviamente, tomar decisões. E de facto, diziam-me, mas agora que nós íamos, é importante, a relação, entretanto, que se foi criando na União Europeia, porque a União Europeia estava a desenvolver as várias diretivas e, portanto, acompanhei isso. Eu ia 5, 6 vezes por ano lá fora, e nunca fazíamos em Bruxelas, não é? Certo. Não, porque a Comissão queria mandar em nós e não mandava. Nós nunca faríamos em Bruxelas, era nos vários sítios. Eu fiz 2 vezes, uma na Madeira e outra no Porto. E, portanto, víamos a Europa toda. Os próprios belgas fizeram em Bruges. Não é? E, portanto, a certa altura, disse, agora é que sabes disso, é que vais embora. Eu disse, agora é que tu tens razão que eu tenho que me ir embora. Porque vocês estão a dizer que eu sou muito bom, faço cá falta. Eu convenço-me disso. Sim. E então vou fazer o fadinho ao tipo para me pôr lá outra vez, para lá perder a minha independência. Tu és tramado. Mas é isto, portanto, vez tenho mesmo que ir embora. Próximo, informado, imparcial. Próximo, informado, portanto, informado, não é só informado. Informação que não chega, refletir informação total, não é? Essas são as condições. E é difícil de complicar. E é preciso ter umas boas equipas. Eu tinha. Claro. A Ana Conte tinha uma excelente equipa que eu devo muito. Foram uns bons anos da minha vida. Então, com as dificuldades todas tive, foram uns bons anos da minha vida. E como é que vê hoje o mercado das comunicações no estado em que está eu digo francamente, naturalmente não é possível a pessoa alienar-se destas coisas que viveu, mas eu fiz um propósito, não, depois de ser regulador, não falar demasiadamente das regulações, exceto daquele espaço em que eu estive lá, muito bem, como disse, com todo o gosto, até porque também podia ir para o Guinness. Porquê? Porque eu segui, o meu antecessor tinha sido meu aluno e a minha sucessora também tinha sido minha aluna. Portanto, imaginem, eu sou um ensanduichado entre 2 alunos. Não sei se há alguma coisa de morrer nisso. E, portanto, tenho uma enorme consideração por 2 e por todos que vieram a seguir. Portanto, eu não faço nenhum comentário sobre... Afastei-me mesmo, como sabem, e filo com uma questão de defender a posição do regulador. O que não quer dizer, aliás, se eu quisesse ser, o que é que se alterou nestes 13 anos, desde que eu já sei, faço agora no dia 28 de maio. Que data esquisita. Bom, e entrar aqui e ver como é que agora puseram aí a APDC, como é que foi? O que é que lá está escrito? Como é que está escrito? A APDC não está escrita por APDC, pois não. Não. Pois não. Então agora vocês já perceberam porque é que aquilo mudou tanto. Isso, portanto, agora já não há a digitalização. Superou as comunicações, mas há uma coisa muito grave, que as pessoas esqueceram, que já nesse tempo, é que se não houver estrutura física, não há comunicações. Exatamente. Não é? Portanto, as estruturas físicas, a segurança, a resiliência informática, a malta está toda maluca com a resiliência das comunicações e da digitalização. Mas não se esqueçam que é preciso que haja, na origem, que é o cápsula bem esteja lá, que os satélites funcionem. E esse é que é o grande problema. A própria noção de que temos que nos defender na cibersegurança, esquecendo-nos que tem que se defender antes do espaço virtual, defender o mercado real, se defender a engenharia, como vocês sabem. Que é olhar para o chão e ter depois pezinhos na terra. Não se esqueçam, portanto, aí há esses problemas, não é? De perceberem
quais são as condições necessárias para depois serem e suficientes para depois poder realizar isso. E, portanto, hoje comunicações e informação e digitalização, como é que a gente... Pode um regulador hoje de telecomunicações... Repare, não se chama telecomunicações. Já no tempo, quando eu era regulador, já na União Europeia passou a chamar-se comunicações eletrónicas. E que agora, para a eletrónica, passaram a digitais. Portanto, o eletrónico passou a digital. Já não é só eletrónico, vem pelo ar, vem pelo outro lado. Portanto, como é que nós conciliamos isso tudo? E a minha pergunta é, pode haver um regulador especificamente só para isso? Ou hoje não é tudo tão transdisciplinar que havia de haver uma... E aí é um erro que nós fazemos, no meu entender, que achei logo na altura, e já tinha sido aqui para nós convidado antes, para esse lugar, quando havia só 3 pessoas. Eu disse, não quero. O regular só com 3 pessoas, não quero. E 5 é o mínimo dos mínimos. Não se devia chamar Conselho de Administração. Na França não é. É um Conselho de Regulação. Mas havia 3 para administrar a chafarica, não é? Tem que haver. Mas o resto não. Aquilo era para pensar e fazer essa reflexão. Pensar a regulação. Pensar a regulação, a proximidade, a reflexão. Portanto, está a ver, não está tratado de se fundiu lâmpadas, não sei o quê, pois sempre é com o Conselho de Administração e a companhia militar. Portanto, há que repensar maduramente. Daqui a bocado falamos da universidade, é a mesma coisa. O que é? E, de facto, eu não sei dizer-lhe bem como é que o efeito digital transformou de tal maneira as comunicações. Eu sei que o telemóvel passou a não ser telemóvel, passou a ser digital. Portanto, a comunicação, o trabalho que se faz, a informação, portanto, a comunicação está junto agora com a informação. A comunicação traz logo a informação. Não é? A gente usava... As comunicações eram o veículo para nós transmitirmos informação. E agora não. Vai tudo junto. Às vezes pensa que aparecem as fake news e não sei quanto. Efetivamente, a PDC, a determinada altura, já não tinha só como associados os operadores de comunicações e as empresas que, de alguma forma, trabalhavam com os operadores. Tinham uma comunidade muito maior. E era uma comunidade digital. Desenvolvimento das comunicações. Isso. Mas as próprias comunicações vão desenvolver. Mas para dar uma ideia mais abrangente desse ecossistema, nós passámos a ter esse tagline que referiu, que é Digital Business Community. Exatamente. E colocámos em inglês porque muitos das nossas pessoas que hoje seguem as nossas atividades também não estão em Portugal. E quando porque as próprias empresas são globais, estão em Portugal, estão no resto do mundo, portanto, mas essas fronteiras também como é que portanto, pode haver um regulador nacional? Pois. E que regulador? Ou mais comunitário. Ou mais comunitário. Tipo o BCE. O BEREC tentou ser isso, mas havia ali uma reação muito forte por parte da quando eu saí, houve uma alteração que impôs que na altura nós já tínhamos um estatuto que, entretanto, foi mudado, já depois de eu ter saído, e neste momento o regulador português tem menos independência do que eu tinha. Eu era totalmente independente. Tenho de dizer que passei por 3 ministros de 2 partidos diferentes e nunca tive nenhuma interferência nisso. Tinha um problema que se aconteceu na TDT. É que nós éramos simultaneamente, também ainda éramos ICP. E, portanto, não havia direção-geral, tínhamos que dar pareceres para... E isso às vezes é que fazia algo, mas a gente não gostava. Os pareceres parecia que não gostavam. Eu para aí tive alguns problemas, mas agora, do ponto de vista da regulação, foram absolutamente impecáveis. Tenho a dizer isso, nunca houve interferência. Há uma frase que é citada, que terá dito alguns, que é que a sua missão como regulador era que não fosse preciso um regulador. Era ótimo, porque se achava que todos portavam muito bem, portanto, respeitavam-se uns aos outros, respeitavam as mercados, as regulatórias, as mesmas regras, e, sobretudo, agora já não é preciso aquele regulador, que se calhar é preciso o outro, porque já tem que estar misturado com os digitais, que são muito complicados de saber, aliás. Há uma coisa que, na universidade, eu vou também dizer, que é, eu a brincar, perguntava há uns anos atrás o que era a diferença entre tecnologia e ciência. Ciência, os pais ensinavam aos filhos, tecnologia, os filhos ensinavam aos pais. Agora é a tecnologia, os netos ensinam aos avós. Já nem perguntam ao meu filho, perguntam ao meu neto, aos meus netos, estão sempre. Como é que se faz isto? Está todo entolado. Portanto, temos que perceber que, de facto, há uma diferença de geração, que, com coisas boas e coisas más, e nós temos que trabalhar em conjunto para que as coisas se aproveitem melhor dos dois. E hoje em dia, o ensino superior, onde continua a trabalhar, mudou e vai mudar muito por causa, precisamente, dos avanços da tecnologia. Como é que acha? Eu vou-lhe dizer, de estas palavras, o seguinte: nós chamávamos ensino, nós chamávamos de ensino superior. Mas o processo
Estão 2018. Chama-se ensino-aprendizagem. O processo é... Isso. Eu até digo aos meus professores, digo a mim mesmo, um professor que não aprende quando ensina, não ensinou. Ponto. É verdade. Limita-se a transmitir. Para quê? Está tudo lá. Está tudo lá escrito. Agora, então, ainda perde o seu papel. Já não é preciso. Isso. Já não é preciso. Também um problema da inteligência artificial, isto aconteceu há dias numa reunião de acreditação das agências. Eu não sei se as agências de acreditação estão capacitadas para acreditar, mas enfim, temos que viver com isto. Nas agências de acreditação, a certa altura alguém me dizia, mas agora, interpelação, porque o reitor tem que estar presente quando vou ler numa fase, agora a inteligência artificial faz com que diminua o espírito crítico dos estudantes, e se as pessoas quiserem que diminua o espírito crítico, diminui, mas se quiserem que não diminua, até aumenta. Claro. Desde o momento em que nós consigamos convencer os nossos estudantes de que aquilo que ali está não é verdade, é um conjunto de informações tratadas, não sei qual. Ele tem que ter espírito crítico, porque claro. Sabe por dizer, eu não acredito, até brincar comigo, mas ver, olha, ele disse uma coisa, eu respondo uma barbaridade, és burro ou quê? Pois é assim a começar, és burro ou quê? E então a gente percebe que a resposta que lá está é enviesada por aqueles que lá puseram as coisas. Certo. É um processo muito sério de enganarem. Certo. Não é? Sim, e isso, os nossos estudantes têm fundamental, até ao contrário. A inteligência artificial agora pode estimular o espírito crítico. É lá, para a malta que anda para lá para copiar e passar no exame. Certo. Passar no exame, nesta altura, se calhar, não tem. Nós estamos habituados a falar de algoritmos quando eles são determinísticos. Exatamente. Quando estamos presente um algoritmo que não é determinístico, já tiramos umas conclusões. Eu fiquei preocupado com uma notícia no jornal do nosso grande investigador, medicamentos, como é que se preparam os medicamentos, e que dizia, por enquanto ainda é preciso depois um homem para verificar. Não me digam que chegamos ao Odisseia 2001, o alto toma conta da gente. Isso. Eu não quero chegar aí, mas não é que são os próprios cientistas muitas vezes criam esse problema. Isso. É isso. E criam essa... eu não quero estar nesse universo também, então não estou cá muito mais tempo, vou-me safar disso, de certeza. Mas não desejo para os meus netos. Certo. Portanto, nós temos que cada vez mais estimular o espírito crítico. Isso, cada vez mais. Mas eu não é de agora. Eu não é de agora. Quando cheguei aos 70 anos, do técnico mandaram-me embora. Eu acabava as aulas no dia 9 de junho. E, portanto, mas tem que ser... e os exames? Eu faço os exames e vocês assinam o GPAT, não há problema nenhum. Mas entretanto, verifiquei que havia uma certa preocupação com a lógica dos exames, aquela coisa das cruzinhas. Certo. As cruzinhas, não é? Nós começámos a automatizar também para não ter trabalhinha. E eu já dava, nessa altura, os exames com consulta, com o computador na internet. Certo. Só dizia assim, olhem, já estamos, foi 2011, só dizia assim, se vocês fizerem assim muitas vezes, vão para a rua. Porque para chegar a uma pasta que vocês prepararam e muito bem, ou para entrar num site, não precisam estar a fazer assim muito tempo. Se estão a fazer assim muito tempo, não estão aí, vão para a rua. Eu nem quero saber, não há discussão. O resultado foi trágico, porque era já no terceiro ano do técnico, onde a malta já não chumba normalmente, exceto aqueles que entretanto dizem que estão no terceiro ano sem ter feito física e matemática. Não é? Quer dizer, ao paizinho já estou no terceiro ano. E como não têm precedências, conseguem fazer isso, no nosso tempo não faziam. Bom, e então eu avisei, olha que aquilo não está lá. Não, porque meus exames foi sempre assim, no Financial Times e não sei o que é que tu achas? Certo. No terceiro ano, não era no primeiro, atenção. Claro. E o resultado foi que as notas andavam, tirando 2 ou 3 que chumbavam, 5, 6%, andavam entre 12, 15, 17, lá apareciam 16. Naquele ano, chumbaram 35%. Nossa. E as notas passaram de 4 a 18, porque os tipos melhores melhoraram as notas. Claro. No ano seguinte já não aconteceu isso, aprenderam. Claro. Está lá e tal. E depois eu dizia, olha, vocês depois vão a um site, acham muito giro, mas não é isso que eu estou a perguntar. Portanto, a própria maneira como se fazem os exames, a maneira como tem que ser, obviamente, diferente. E pois há aquela lógica que faz muito sentido, teoricamente, a avaliação contínua, não é? Mas como é que se faz uma avaliação contínua com 100 alunos à frente? Pois, claro. Ainda por cima, quando antigamente o nosso regime era anual e agora é semestral, e já é, em alguns casos, trimestral. Já parece-me que estão na instituição primária, não é? Ou na primeira, a dizer que a avaliação sumativa, 30% para aqui, 40% para lá, que eu não entendo isto.
Vai ficar todo horrorizado comigo, que mandam-me um tiro. Mas eu não entendo isto. Dá-me de jeito, não, mas eu não entendo isto. Certo. Portanto, a universidade, e sobretudo a legislação, porque isto precisava de uma volta que não acaba. Ou a legislação e sobretudo depois a regulamentação. Certo. Porque as legislações às vezes estão muito bem, são abertas, e depois quando vão regulamentar, as coisas correm mal. Portanto, eu acho que é um desafio para a universidade, e também para o ensino todo, a inteligência artificial, um desafio que pode ser muito bom, ou pode ser muito mal, conforme ele seja utilizado, mas que nos vai mudar a todos, e como temos uma enorme humildade de saber, como Sócrates dizia, só sei que nada sei. E isto, para dizer, uma das coisas que eu fiz quando estava exatamente na Católica foi que fizemos um consórcio, um grupo de empresas portuguesas subsidiou-me lá na Católica, com o Instituto das Nações Unidas, de Washington, o Instituto Internacional, a Sorbonne e a Nanas Business School, e nós na Católica, para verificar como é que as empresas desses países faziam a transição de caráter. Então visitámos, escolhemos entretanto um doutorado, neste caso, lá da terrinha que eu tinha tirado cá fora para ter essa noção, o que nós escolhemos, depois quando somos amigos, chegou a ser primeiro-ministro da Polónia. Muito bem. É engraçado, não é? Mas como é que as coisas vão? E numa das reuniões, assim, uma salinha tão pequena como esta, também mais pequena, tinha vários quadros. Eu estou farto de dizer isto, mas os meus colegas, se ouvirem, fosse verdade de rir. Mas estou farto de dizer isto porque isto é muito relevante. Porque é visual. E estava um quadro na parede, um dos quadros, tinha uma rosa muito bem desenhada, o nariz a cheirar o cheiro da rosa, e por baixo escrito assim. E por baixo Rose, escrito Rose. E por baixo a frase: a sabedoria começa pela exata definição dos termos Sócrates. E nunca mais me esqueci disto. E sem isso, sem nós dominarmos os termos, portanto, estamos tramados porque estamos a pôr blocos, não é? Isso. Sem saber o que estamos a fazer. E neste momento nós estamos a correr esse risco. Eu estou, o meu amigo está, os outros ainda mais. Toda a gente. Professor Amada Silva, foi um gosto tê-lo connosco. Muito obrigado. O gosto é meu. Muito obrigado. E como o futuro de ontem é o presente de hoje, não perca o próximo episódio de Como Era o Futuro.